falando um pouco sobre a segurança do programa, uma das principais dúvidas dos investidores diz respeito aos riscos que são enfrentados, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente o que tem de risco por trás do programa e qual seria a chance de, eventualmente, ter um calote, que acho que é uma das principais perguntas, por incrível que pareça, de grande parte do nosso público. Tá, isso é muito importante, assim, as pessoas podem ter esse tipo de dúvida, mas é muito importante também ter bem claro isso, que o risco do Tesouro Direto, o risco de crédito do Tesouro Direto, que é justamente o risco de você não receber o pagamento do seu título, é zero. E isso não é só no Brasil, não. Em qualquer economia do mundo, onde você tenha títulos públicos sendo ofertados para a pessoa física, o título do governo representa o menor risco de crédito dentro da própria economia. Então, quando a gente vende um título do Tesouro Direto para o investidor, esse recurso fica guardado num colchão de liquidez, que a gente chama aqui da dívida pública, que é usado basicamente para pagar o resgate antecipado de algum investidor do Tesouro Direto ou o vencimento do seu título quando chega a data de vencimento desse título. Tá, então basicamente as pessoas não têm razão para se preocupar com isso. Não. Principalmente com relação aos outros produtos hoje em dia do mercado financeiro, né? Na verdade, a preocupação que ele tem que ter, na verdade, é olhar para o Tesouro Direto como o investimento de menor risco dentro da economia e comparar com os outros investimentos, sempre sabendo que esses outros investimentos têm um risco mais elevado do que o Tesouro Direto. Legal. E a segunda questão em relação aos riscos diz respeito às instituições financeiras, né? Se o banco ou a corretora pela qual o investidor investe quebrar, o que acontece com esse investimento que está no Tesouro Direto? Tá. Esse é outro ponto muito importante a gente esclarecer aqui, e é uma dúvida recorrente até com relação às perguntas dos investidores, mas o título, quando o investidor compra o seu título, investe no Tesouro Direto, o título fica registrado no CPF do investidor. Fica registrado no CPF do investidor numa conta de custódia na B3, onde é um dos sistemas de segurança de TI mais seguros do país. Todo o mercado de ações e outros produtos no mercado financeiro são transacionados na B3. Então, o seu título fica registrado no seu CPF dentro da B3 e não importa o que aconteça com a sua instituição financeira. Qualquer coisa que aconteça com a sua instituição financeira, basta você acessar a B3 e pedir a transferência desse seu título para outra instituição financeira. Tá. Ou seja, não tem risco com relação à sua instituição financeira. E para onde vai o dinheiro que é investido no Tesouro Direto? O que o governo faz com esses recursos? O Tesouro Direto, dentro da dívida pública, ele representa só 1% da nossa dívida, da dívida pública federal. Tá? Por isso que eu falo que o objetivo do Tesouro Direto, do programa, é a educação financeira. Porque o governo não usa o Tesouro Direto para se refinanciar, ele só quer ofertar uma oportunidade, o acesso aos títulos públicos para as pessoas da sociedade como um todo mundo ter direito a investir nessa oportunidade de investimento que é muito boa. Todo o recurso, como eu disse para vocês, ele fica guardado numa conta específica que a gente chama de colchão de liquidez da dívida, onde esses recursos são utilizados para qualquer resgate antecipado ou vencimento do título. Vocês anunciaram, na verdade, uma mudança no fluxo de liquidação das compras dos títulos públicos. Queria saber por que não fazer isso também para a venda, né? O prazo diminuiu para a liquidação das compras, mas queria entender para a venda por que também não diminuir esse prazo. Na verdade, agora, tanto o investimento quanto o resgate vão ser liquidados, vão ser liquidados em D+1, ou seja, se você compra hoje ou investe até 6 horas, tá? Isso é bem claro, porque o mercado, depois que o mercado fecha, o processo está iniciado, mas só vai ser finalizado com a taxa de abertura do mercado do dia seguinte. Então, tudo isso que eu estou falando refere-se às compras e vendas realizadas até 6 horas da tarde. Se você realiza um investimento ou resgate até 6 horas da tarde, a operação será liquidada no próximo dia útil. Tá bom? Certo. Sempre, seja no investimento, seja no resgate. Paula, a gente está prestes a começar aí o período de declaração de aplicações financeiras, enfim, do patrimônio como um todo no imposto de renda. Queria que você lembrasse as pessoas do que recai sobre os títulos públicos na hora da declaração, quais são os impostos e como as pessoas devem proceder e se inclusive o Tesouro Direto tem alguma orientação nesse sentido disponível no site. A cobrança do imposto de renda no Tesouro Direto, ela é feita para a instituição financeira, geralmente não, ela é sempre feita para a instituição financeira. Isso já facilita muito como você vai recolher esse imposto. E a tabela é regressiva, se você começa em 22,5% e termina com 15% depois de 2 anos com o título que você investiu. Então, por isso que a gente recomenda sempre o investidor ficar com o título pelo menos 2 anos para que ele pegue a menor
taxa com relação ao imposto de renda, que é 15%, o que vai dar uma melhor rentabilidade, vai ofertar uma melhor rentabilidade para o investidor. E lembrando que o investimento só vai ser tributado efetivamente quando houver um resgate Sim. Ou no vencimento do papel ou até na distribuição dos juros, como você já mencionou. Isso, ou no pagamento dos juros semestrais ou no vencimento do título que você recolhe o imposto de renda com relação à rentabilidade do seu título. De novo, é importante lembrar que o imposto de renda é sobre a rentabilidade, tá, gente? É sempre sobre a rentabilidade do seu título, tá? Não sobre o valor que você investiu, mas o que você teve de ganho. Paulo, obrigada pela sua atenção. Tenho certeza que essa entrevista vai ajudar muito os investidores a comprarem títulos públicos ainda com mais segurança aí do Tesouro Direto. E aproveito para chamar vocês agora para o nosso próximo papo com Sérgio Gesteira, gerente da mesa de operações aqui do Tesouro, para a gente entender um pouco mais sobre precificação dos títulos públicos.